Vamos então começar o módulo 2, tema 4, o transe mediúnico. Nós já estudamos o transe mediúnico ano passado, no programa 1, e vamos então fazer uma revisão, vamos só dar uma olhada aqui nele, né? Conceito de transe mediúnico. Retomando o conceito de transe, retomando por quê? Porque nós estudamos o ano passado. Então, retomando o conceito de transe, constatamos que etimologicamente, a raiz da palavra, o significado da palavra, traz o significado de crise, de momento crítico, que é isso que quer dizer transe, né? Crise, um momento crítico, um estado especial entre a vigília e o sono, que de alguma sorte abre as portas da subconsciência. É também considerado um estado de baixa tensão psíquica, com o estreitamento do campo de consciência e dissociação. Então, baixa frequência psíquica e dissociação. A pessoa está se desligando. Nessa situação, é possível ocorrer um mergulho no inconsciente, seja por condições intrínsecas ao indivíduo ou por ação externa produzida, por exemplo, por um espírito. Então a pessoa pode entrar no inconsciente, ficar se desligar da sua consciência, ou por uma condição dela numa paranormalidade, ou por um espírito que está se desejando se comunicar e aquela pessoa é médium ostensiva. Não podemos esquecer que o médium ostensivo, somos todos médiuns, que o médium ostensivo é uma questão anímica, faz parte do corpo. Existem fatos, e aqui nós vamos ver um trecho de um livro do Jaime Servino, Além do Inconsciente. Então, existem fatos psíquicos que ocorrem automaticamente. O espírito participa deles de modo passivo, baixa tensão psíquica. Os instintos, os hábitos e as próprias emoções são dessas ordem. Outros exigem participação ativa, alta tensão, tais as operações intelectuais, a vontade e a atividade criadora. Então, a baixa tensão psíquica está ligada com a passividade, com ceder, com servir. Então, nós vamos ver também que os hábitos, quer dizer, tudo aquilo que é automático, que faz parte do automatismo que existe no nosso corpo, A gente não precisa mandar piscar, o coração bater, o pulmão respirar, o rim filtrar, a gente não precisa comandar o corpo automaticamente está recebendo esse comando do cérebro. Então, os nossos instintos, os nossos hábitos e as nossas emoções são dessa ordem, elas fazem parte de nós mesmos, são características nossas. Os nossos hábitos a gente faz no piloto automático, então é dessa questão dessa passividade que eles estão comentando. Agora, existem os outros que precisam de participação ativa, que é a alta tensão, que exige do psiquismo, exige da mente, exige dos lóbulos frontais, porque exige vontade, a vontade verdadeira. Então, quando ele coloca aqui as operações intelectuais, o estudo, a arte, a música, o estudo, a ciência, porque a arte e a música vai para a passividade. Então, o estudo, a ciência, a vontade de se modificar, a vontade de fazer algo, vontade verdadeira. Vamos lembrar o item 2 do livro Pensamento e Vida do Emmanuel, nós temos aqui no canal, é só ir lá na playlist. O item 2 é vontade. A vontade verdadeira, ela exige um esforço, ela exige muita energia, a vontade e a atividade criadora é de alta tensão, criadora no sentido de fazer alguma coisa que ainda não foi feito, num cientista, numa pessoa que está criando alguma coisa. O decréscimo da tensão mental, que é a passividade, que é a baixa tensão psíquica, é o caminho do transe, o que equivale a dizer dos domínios do inconsciente. O homem de intelecto, ou seja, o homem que estuda, que usa o seu intelecto, o cientista, a pessoa que trabalha com o intelecto. Então, o homem de intelecto
funciona em regime de alta tensão psíquica, da sua vontade, da sua energia, né, de trabalhar com toda a sua energia. O inspirado, aquele que busca inspiração para escrever uma poesia, para pintar um quadro, para fazer uma música, né? Então nós estamos aí dentro da arte. Então o inspirado busca a passividade, essa baixa tensão psíquica, que lhe amplia a percepção anímica, né? Percepção física do corpo. Entendemos por dissociação ou automatismo o fato de uma área mais ou menos extensa do cérebro agir desvinculada da consciência normal, né? O normal aqui entre aspas, quer dizer, o estado de vigília. Então, o cérebro continua trabalhando nessa dissociação por automatismo. Então, ele continua regulando o corpo, ele continua fazendo tudo e a pessoa está dissociada, está desligada dali das coisas do cérebro, porque ela está num transe. Ela pode estar num transe de êxtase, né, numa oração, numa situação em que ela entra num êxtase. Ela pode estar num transe paranormal, né, onde ela tem ali as suas paranormalidades acessadas. E ela pode estar num transe mediúnico, é quando existe um espírito que quer se comunicar. Aí é um transe mediúnico. Os transes são todos mais ou menos da mesma forma, só que um é paranormal, né? O outro é um estado, digamos assim, de exaltação, que é o êxtase por causa da mudança de padrão vibratório, e o outro é mediúnico porque está sofrendo a ação de um espírito desencarnado. O psiquiatra espírita brasileiro Jorge Andréa faz as seguintes considerações relativas ao transe mediúnico. Dr. Jorge Andréa, acho que foi década de 70, tem muitos livros publicados, ele já desencarnou. Tem um trabalho muito bonito que foram gravados e colocados em blogs, que está à disposição no YouTube, quem quiser dar uma procuradinha ali. Dr. Jorge Andréa foi um psiquiatra que escreveu e trabalhou muito na doutrina, né, com a doutrina espírita. Aí nós vamos ver um trecho do livro dele, Segredos do Psiquismo. O transe que mais nos chama a atenção por ser absolutamente fisiológico, né, do corpo, por ser absolutamente fisiológico, sem matizes de anormalidade em sua conceituação central, é aquele de característica mediúnica, porque a mediunidade é anímica, é do corpo, então o transe mediúnico é do corpo também, é anímico, é fisiológico. É o transe que se revela pela presença de uma entidade espiritual buscando medianeiro, buscando médium, a fim de transmitir a sua mensagem. De um lado, o espírito, do outro, o sensível ou médium. Isto é, o receptor das ideias do espírito atuante. É aquele que vai receber a ideia, vai receber o conteúdo do espírito que está atuante, ele vai ser passivo, né? Ele vai servir ali, ele vai retransmitir essas ideias. Há quem confunda incorretamente o transe com o sono. São coisas completamente diferentes. Inclusive, quem já viu as fotografias, né, os filmes que tem de estudos do transe mediúnico, da meditação e da oração e do sono, vai ver que no cérebro são campos diferentes que são acesos, né? Que mostra ali, por exemplo, na ultrassonografia, mostra ali partes diferentes do cérebro que são acionadas em cada uma dessas situações. O sono é uma questão fisiológica, né, necessária para o descanso do corpo e o desdobramento, né? O Kardec chama de emancipação da alma. O desdobramento, o perispírito sair do corpo e voltar ao seu estado, voltar à sua verdadeira vida, que é a vida espiritual. Então, há quem confunda incorretamente o transe com o sono. O sono é um estado fisiológico, né? Faz parte da nossa natureza, da nossa fisiologia, do nosso corpo. Caracterizado por supressão da vigilância, desaceleração do metabolismo, relaxamento muscular,
diminuição da atividade sensorial, suspensão das experiências conscientes, pela aparição concomitante de sonhos. Leon Denis considera o transe mediúnico ou anímico, né, a emancipação da alma, né, essa saída do corpo, o transe mediúnico ou anímico, porque é do corpo, como assemelhado ao sono. Vamos lembrar, Dr. Jorge Andréas, século XX, Leon Denis, século XIX. Então, não tinha nem experiência para isso, e o Leon Denis coloca com uma nomenclatura para poder diferenciar, mas a explicação que ele pode dar na época, século XIX, metade do século XIX, é que se parecia com o sono. E as experiências científicas hoje a gente sabe que não, que o sono e o transe são coisas diferentes. Na época do Leon Denis não tinha como saber disso. Então, Leon Denis considera o transe mediúnico ou anímico, a emancipação da alma, como assemelhado ao sono, abre aspas, aqui é do livro No Invisível, do Leon Denis. Ao sono, um grau de sono magnético. Então ele dá uma nomenclatura diferente para o transe. Um sono magnético. Então, um grau de sono magnético que permite ao corpo fluídico, né, que é o perispírito, exteriorizar-se, desprender-se do corpo carnal. E a alma, né, a alma é o espírito encarnado, e a alma tornar a viver por um instante sua vida livre e independente. Por quê? Porque está fora do corpo, né? Quando nós estamos em desdobramento, nós estamos vivendo independente, nós estamos vivendo na verdadeira vida. O nosso perispírito se comporta na sua natureza, porque às vezes as pessoas, quando têm encontros, têm lembranças, elas estranham. Por quê? Porque o perispírito enxerga pelo corpo todo. Não precisa, os órgãos de visão são só do corpo físico. Então, às vezes você vê pessoas que são cegas de nascença, por exemplo, que descrevem um sonho. E quando ela descreve o sonho, você vai ver que ela teve ali um desdobramento e ela, é óbvio, enxerga pelo corpo inteiro. Então ela vai descrevendo coisas que ela está enxergando. Nós vemos isso no livro Memórias de um Suicida, onde o Camilo Botelho vai colocar, eu não sei como, ele mesmo, as palavras dele, eu não sei como, mas eu estou enxergando, eu sou cego, né? Ele coloca, eu morri como cego, mas eu estou enxergando, porque ele está ali o perispírito enxergando, porque enxerga pelo corpo, por todo o corpo, né? No transe mediúnico não há supressão total da vigilância, que pode estar bastante reduzida, tal como ocorre no estado de sonambulismo. Sonambulismo é o transe profundo, é o que a gente chama de transe inconsciente, pois o perispírito ainda permanece ligado ao corpo, sempre. Na hora que o perispírito se desligar do corpo, nós desencarnamos. Durante a manifestação mediúnica de um espírito, pode ocorrer aumento ou redução do metabolismo corporal, condição que requisita assistência de benfeitores espirituais, os quais utilizam energias irradiantes magnético-espirituais, que ele vai usar as energias magnéticas dos encarnados que estão ali na reunião, as energias magnéticas e espirituais dos desencarnados que estão ali na reunião. Então ele vai, as quais utilizam energias irradiantes magnético-espirituais próprias ou dos encarnados, né? As energias próprias do espírito desencarnado que está ali trabalhando, protegendo o grupo, ou dos encarnados, para preservar o equilíbrio do veículo somático do médium, do corpo do médium. Então, as reuniões sérias, com grupos sérios que estão ali, todo mundo trabalhando o seu desenvolvimento, seu estudo, seu conhecimento, seu aprimoramento, orai e vigiai, reforma íntima, porque o trabalho são as 7 horas, as 24 horas do dia, os 7 dias da semana. Pessoa que acha que o trabalho dela, o desenvolvimento dela, o que ela tem que fazer é 1 hora por dia, é 1 hora, uma vez na semana, esquece. Ela não vai aprender nada, desenvolver nada, ela vai ser um peso, ela vai chegar ali e jogar o lixo dela, vai sair se sentindo bem e deixar o lixo ali para que os outros cuidem.
Quem vai para uma reunião mediúnica se preparou a semana toda, se preparou todos os dias, estuda todos os dias, cuida do seu evangelho no lar, cuida dos seus pensamentos através do Vigiai e Orai, cuida da sua reforma íntima. Ele vai doar o seu conhecimento, vai doar o seu aprendizado como enfermeiro, principalmente no caso de uma reunião de desobsessão, 1 hora, uma vez por semana. E vai doar o trabalho dele outros dias também na casa, ou com outros trabalhos. Então, a questão sempre é o desenvolvimento dos participantes, porque é esse desenvolvimento, esse esforço para a transformação moral, que é isso, como diz o Kardec, que mostra o verdadeiro espírita, é que vai fazer com que aquela reunião tenha espíritos elevados, espíritos de escola, participando ali, e esses espíritos vão cuidar para que o corpo físico, né, a saúde psíquica, emocional e física do médium ostensivo ou não seja atingida pelos miasmas, pelo sofrimento, pela dor, pelas energias dos espíritos comunicantes. Graus do transe mediúnico. O transe pode ser superficial ou profundo, e entre um e outro extremo há uma gradação quase infinita. São os transes parciais. Então o transe pode ser superficial, pode ser profundo, né? O transe que o médium é inconsciente. Mas entre um e outro eles estão colocando, existe uma gradação infinita. Então não existe receita de bolo. Não existe regra, se fizer assim vai ser assado, 2 e 2 são 4. Não, no plano espiritual, 2 e 2 pode até dar 4, mas pode dar qualquer outra coisa diferente. Então, quando eles falam dessa gradação infinita, é uma gradação imensa que existe entre um ponto e outro. Transe superficial. Não há amnésia, ou seja, o médium se recorda de todos os acontecimentos ocorridos durante a recepção e transmissão da mensagem. No médium principiante, pode gerar dúvida o fato de ter permanecido em transe. Aquele que está começando o seu trabalho mediúnico, ele pode ficar, mas será que é meu? Será que não é meu? Será que sou eu que estou pensando isso? Será que sou eu que estou imaginando? Ou será que é algum espírito que está colocando? Conforme ele vai estudando, se melhorando, se aperfeiçoando, vai buscando conhecimento, vai se autoconhecendo, porque o autoconhecimento é fundamental para ele separar o que é dele e o que não é dele. Com a prática mediúnica, com o trabalho, né, o trabalho disciplinado, então com a prática ele vai se aprimorando cada vez mais. Aí ele coloca, com o passar do tempo, com a prática mediúnica e a educação da faculdade psíquica, essa educação é através da transformação moral, do estudo, né, do aprendizado e da disciplina, porque o médium ostensivo é médium às 24 horas do dia, os 7 dias da semana. Então é ele que tem que botar ordem na casa, né? Eu brinco, ele tem que distribuir senha, com os irmãozinhos que se aproximam dele, olha, você vai receber ajuda na casa tal, tem trabalho tal dia, tal hora, tal dia, tal hora, tal dia, tal hora, e eu vou estar lá tal dia, tal hora. Ele tem que pôr disciplina, né, na casa mental dele e na casa física dele, que não é a casa da mãe Joana, que as coisas vão acontecer no horário certo, vou fazer evangelho no lar tal horário, participem, escutem. Vou estar trabalhando na casa tal dia e tal horário, estou lendo, estou estudando tal dia e tal horário, ele vai ter a percepção, vai ler em voz alta para ajudar os irmãos que vieram estudar ali. Então é disciplina, que é o que o Emmanuel colocou para o Chico. Todos nós temos que colocar para nós também. Então vamos voltar aqui. Com o passar do tempo, com a prática mediúnica e a educação da faculdade psíquica, aprende a distinguir o que é pensamento próprio e o que é do comunicante desencarnado. Nos médiuns intuitivos, o transe é sempre superficial. Por quê? Porque ele é intuitivo, ele vai ouvir e vai transmitir.
Não se observa nenhuma alteração na sua fisionomia, nem ocorre passividade acentuada. Por quê? Porque é por intuição, né? A passividade, o transe é superficial. O médium simplesmente recebe o pensamento do espírito comunicante e o transmite. Isso está no livro dos médiuns. Transe profundo. Nessa situação, a mensagem mediúnica e outros acontecimentos raramente chegam à consciência do médium. E se alguma coisa escapa, as lembranças são quase sempre fragmentárias, né? Estão ali partidas, não tem continuidade. É importante ressaltar que mesmo no estado de transe muito profundo, daí ser denominado transe inconsciente ou sonambúlico, o médium não perde totalmente a ligação com a consciência. Nos transes profundos, o médium entra em um estado de maior passividade, leia-se, de maior receptividade. Isto é observado, sobretudo, nos médiuns sonambúlicos psicofônicos, né? Os médiuns inconscientes psicofônicos. Precisa entender que mesmo o médium inconsciente é ele que determina o que vai acontecer ou não, é ele que bota a ordem na casa, é ele que vai segurar, vai dirigir o espírito que está ali. Ele pode, quando termina, não lembrar de nada, mas se ele for hipnotizado, ele vai colocar tudo o que aconteceu, porque está ali, está dentro dele. Ele não lembra por uma questão de desligamento, mas a coordenação é dele. A gente não pode esquecer nunca que os nossos irmãozinhos instigantes não plantam nada em nós. Eles não têm esse poder. O que eles conseguem fazer é regar a semente que existe em nós. Então, aquele médium que, por ser, hoje é muito raro, são pouquíssimos os médiums inconscientes, mas aquele médium que se diz inconsciente, ou por ser inconsciente, ele fala, não, eu não tenho nada a ver com isso, foi o espírito que fez, ele domina, isso não existe. É a consciência do médium que coordena. O espírito não consegue que a pessoa faça aquilo que não esteja na índole dela. Então, se a pessoa durante uma mediunidade inconsciente falou, fez coisas, depois ele diz, não fui eu, foi um espírito, o espírito só fez porque tem sintonia, tem ligação dentro do médium, nas intenções, nos sentimentos do médium, aquilo existe, e por isso que o espírito pode fazer, porque se não existisse ele não tem como fazer. Não existe essa inconsciência que as pessoas acreditam, e o obsessor ele rega. Ele pode pegar uma sementinha e regar até virar uma árvore frondosa? Pode. Se a pessoa deixar, o obsediado deixar, seja ele médium consciente ou seja ele médium ostensivo ou não. Se a pessoa deixar, o obsessor pode regar aquela planta até virar uma árvore. Mas ele só vai regar a semente que já existe na pessoa. Ele não tem condições, poder para plantar alguma coisa que não existe na pessoa. E aqui nós vamos ver um trecho do livro dos médiuns, quando ele fala aqui, né, os médiuns psicofônicos, nos quais o médium falante, né, o médium, naquela época era chamado de médium falante, hoje nós falamos médium psicofônico. Então o médium falante geralmente se exprime sem ter consciência do que diz, e muitas vezes diz coisas completamente estranhas às suas ideias habituais, aos seus conhecimentos e até mesmo fora do alcance de sua inteligência. Embora se ache perfeitamente acordado e em estado normal, né, estado normal de transe, raramente se lembra do que disse, mas é a consciência do médium que está coordenando ali, mesmo ele não se lembrando depois. Transes parciais representam gradações no estado de rebaixamento psíquico. Os médiuns recordam alguns acontecimentos ou trechos da mensagem transmitida pelo comunicante espiritual. É comum o médium recordar-se do conteúdo da mensagem mediúnica imediatamente após a transmissão, esquecendo-se dela, porém, com o passar do tempo. A gente faz a reunião, né? Nós já vimos isso nos nossos estudos passados. Logo assim que termina o trabalho mediúnico, cada médium coloca ali o que sentiu, o que viu. Alguns, às vezes, ali mesmo já não lembra de muita coisa, lembra só de algumas coisas.
Então, o que é lembrado é colocado ali. Normalmente, depois que sai, depois de alguma coisa, o médium já não se lembra, mais. Isso é ou lembra parcialmente de alguma coisa. Isso acontece com todos os médiuns, médiuns parciais, né? Eles não são totalmente superficial, mas também não são totalmente inconscientes. Etapas do transe mediúnico. As etapas do transe mediúnico podem ser resumidas em duas: condições que propiciam a indução ao transe e o transe propriamente dito. Condições que induzem o transe e o transe propriamente dito. Indução. Quais são essas condições que induzem ao transe, né? Indução ao transe mediúnico. Nos momentos iniciais do intercâmbio mediúnico, né, a hora que o médium está começando ali a baixar o seu psiquismo para poder entrar nesse estado letárgico, né, que é o transe. Então, nos momentos iniciais do intercâmbio mediúnico, o médium é envolvido pelos fluidos do espírito comunicante. Ao captar as emanações energéticas do espírito, o médium percebe na forma de sensações, boas ou ruins, a situação espiritual do desencarnado. Então a gente vai ver, o médium vai ser o primeiro enfermeiro, é o primeiro socorrista, ele, principalmente nas questões de desobsessão, é ele que vai dar o primeiro socorro, é ele que vai estar ali, e ele percebe o estado de desespero, de angústia, de tristeza, de dor do espírito que está ali. Esses fluidos magnéticos produzem efeito entorpecedor, agindo diretamente no perispírito do médium e de imediato no seu córtex cerebral e nos lóbulos neurológicos frontais. Nessas condições, o medianeiro, né, o médium, se distancia do ambiente onde se encontra devido ao rebaixamento psíquico próprio do estado de transe, que será tanto maior quanto mais o perispírito se desligar do corpo físico. Nesse momento, o médium vive em dois planos de vida, que conforme o grau de indução ao transe, pode se afastar do plano físico ou não. Então, no transe profundo, ele pode até se afastar ali do corpo físico, até fazer outra coisa. No transe parcial, ele vai continuar ali, né, em desdobramento, e o contato é sempre de perispírito para perispírito. O perispírito, ele está afastado do corpo e ele vai entrar em contato com o perispírito do comunicante. É como se fosse uma tomada que ligasse. A hora que a gente liga, né, o plug na parede, na tomada, a gente fecha o circuito e a lâmpada acende. Então, na questão mediúnica é a mesma coisa. A gente vai ver isso nos livros Domínios da Mediunidade e Mecanismos da Mediunidade do André Luiz. Nós temos aqui no canal, é só ir lá na playlist, onde a gente vai entender essa questão do circuito fechado. Então, ele, de uma certa forma, ele vai ligar a tomada, vai ali e fecha o circuito. Ele permite, né, que aquele espírito comunicante se utilize das suas cordas vocais, né, dos seus gestos. Ele comanda ali, vai de uma certa forma comandar o corpo para que ele se comunique, ou, né, escrevendo ou psicofonicamente. Se essas ações fluídicas, perispiritual e mental, que afastam o medianeiro do estado de vigília, são essas ações fluídicas, perispiritual e mental, que afastam o medianeiro do estado de vigília, sobretudo se há fatores ambientais indutores do sono, quais sejam. Ele vai dar, oh meu Deus do céu, desculpa, indutores do transe, né? Se há fatores ambientais indutores do transe, quais sejam. E aqui ele vai dar aqueles que ajudam a induzir ao transe, mas essas ações fluídicas que atuam, é fluídica e mental que vai atuar no perispírito do médium, para que o perispírito do desencarnado possa se comunicar. Mas nós vamos ver as situações ambientais, as coisas materiais do ambiente que ajudam ao transe.
Primeira, ambiente físico, local da reunião, tranquilo, silencioso, limpo, agradável, luminosidade indireta, música suave, não é obrigatória, mas ajuda. Conversação digna, entre outras. Segundo, emanações fluídicas, as energias irradiantes da prece, das mentalizações, irradiações mentais, associadas às energias oriundas do plano espiritual, produzidas pelos benfeitores espirituais, saturam o ambiente e afetam diretamente a mente do médium, induzindo ao transe. Então, as energias que nós irradiamos, as nossas energias encarnadas, as nossas energias eletromagnéticas, através da prece, através do sentimento de doação, de servir, de ser útil, e essas energias se juntam às energias fluídicas espirituais, dos trabalhadores espirituais que estão ali na casa. Terceiro, concentração mental. Perdão. Concentração mental. As duas condições anteriores, que nós vimos no local da reunião tranquilo, as energias da prece. Então, as duas condições anteriores permitem que o médium entre no estado de concentração mental, caracterizado pelo rebaixamento da tensão psíquica. O médium fica como que desligado do ambiente físico onde se encontra. Então, as duas situações anteriores, o tipo da energia do local, a música, a tranquilidade, o silêncio, uma luz bem suave, pouca luminosidade, as emanações fluídicas da prece, das energias da corrente ali dos encarnados, junto com a corrente dos desencarnados, vão fazer com que ele, com a concentração mental dele, entre no estado de transe. Aí eles vão colocar aqui, existem outras formas de indução ao transe mediúnico não utilizadas na casa espírita. São colocações de outros tipos de religião que nós respeitamos. Nós respeitamos toda e qualquer religião. Cada um tem a sua forma de trabalho, tem a sua forma de estudo. Então ele diz, mas a título de exemplo, lembramos que nos cultos afro-brasileiros prevalecem estímulos mais fortes, os atabaques, os pontos cantados, sempre ritmados e monótonos. Então é esse ritmo, essa monotonia dessa batida que faz com que a pessoa vá se desligando para entrar no transe. Terminam por suscitar a onda inibitória cortical, vai fazendo com que o cérebro vá se inibindo e vá entrando no transe. Trata-se evidentemente de uma técnica menos requintada. A metodologia kardeciana vale-se de recursos verbais ou psicológicos, dirige-se antes aos lóbulos frontais. Então, a prece, as energias, nós estamos trabalhando com os nossos lóbulos frontais, estamos trabalhando para entrarmos num transe consciente, num transe, digamos assim, mais espiritual. E os sons das religiões afro-brasileiras, as cantorias e esses sons, essas batidas, é uma forma mais primitiva de fazer com que o cérebro entre no estado de transe. Como disse, respeitamos todos os tipos de religiões. Depois nós vamos ver aqui o transe propriamente dito. Sintonia mental. Nessa condição, o médium capta ideias e sentimentos do espírito comunicante, que lhe assomam à mente e ao mundo íntimo, jorradas em fluxo contínuo. Os nossos livros são mais antigos, Hoje eu acho que a gente tem uma forma de entender que é o download, Então, da mesma forma que a gente faz um download, a gente baixa alguma coisa no computador e aquilo vai por inteiro, É uma formação que entra e aí depois nós vamos acessando essa comunicação no computador. Na nossa mente, o espírito quer se comunicar
no caso da sessão de desobsessão, ele vai ali transmitindo a sua dor, o seu sentimento, o seu sofrimento. Mas, por exemplo, um espírito comunicante que vai ditar um livro, ou que vai ditar uma mensagem, digamos assim, necessária, uma mensagem útil, uma mensagem que é para ser divulgada. O que acontece? Ele precisa, né? Ele precisa entrar em contato, ele precisa transmitir aquilo. Ele transmite no download, ele transmite toda a ideia. Não é um ditado, palavra a palavra, como algumas pessoas pensam. Ele transmite e o cérebro, o conhecimento, as palavras, aquilo que o médium tem nele, dessa vida ou de vidas passadas, vão fazer a tradução, vão decodificar aquela informação que foi recebida. Então, por isso que ele diz que nessa condição o médium capta as ideias e sentimentos, o médium capta os sentimentos do espírito comunicante, que lhe assomam a mente do mundo íntimo, jorradas em fluxos contínuos, né? Isso que eu acho que fica mais fácil de entender como download. Capta igualmente intenções, emoções, estado psicológico e outras características da personalidade da entidade. Aqui é interessante porque quando a gente, principalmente na sessão de desobsessão, quando a gente termina a reunião ali, que o médium vai colocar suas posições, às vezes a gente fala, é aquele espírito tal que veio com você, ele aceitou, ele resolveu ir com os irmãos, ele foi embora para ser ele foi levado para ser ajudado. Aí o médium coloca a intenção dele, a percepção que eu tive do sentimento da intenção dele é que ele não iria ficar. É que ele iria dar um jeito de fugir, ou que ele estava desconfiado. Então, o médium, as palavras, as colocações, elas enganam, às vezes elas dão uma interpretação diferente ao que realmente aconteceu. Como o médium sente, percebe os sentimentos, ele recebe com ele também os sentimentos não tem como esconder, nem como disfarçar. Então ele percebe o sentimento do espírito que estava ali se comunicando através dele. O médium pode ter noção do que acontece ao seu redor, no grupo mediúnico, se o seu transe é superficial ou parcial. Ele está escutando, ele está vendo tudo o que está acontecendo, ele dá a sua transmissão, mas ele continua ligado ali no que está acontecendo. Ainda que se mantenha ligado à presença e à comunicação do espírito. Por isso que se chama superficial, né? Não, que é no intuitivo, ou parcial, né? Que é aquele que não é tão superficial quanto o intuitivo e também não é tão profundo como o inconsciente. Acesso à memória do médium. Às vezes, para que o espírito possa transmitir com mais clareza suas ideias, acessa a memória do médium. Tal acesso é realizado em duas situações distintas. A. Pelo espírito comunicante com a anuência do médium. É o que ocorre nas manifestações de espíritos esclarecidos. Então, vai ser sempre com a anuência, com a concordância do médium. Um espírito esclarecido, ele vai entrar no conhecimento que o médium tem dessas vidas ou de vidas passadas para dar uma comunicação. Então, nós vamos ver comunicações do Chico em hebraico, nós vamos ver comunicações do Chico em francês, através do Emmanuel. Então, o Chico só teve até o 4º ano primário, mas o espírito que está se comunicando acessa a memória dele, né, e o conhecimento dele de vidas passadas. E vai poder escrever num idioma que o médium naquela vida não conhece, mas conheceu em vidas passadas. Então, ele vai acessar o conhecimento daquela vida ou de vidas passadas para poder dar a sua comunicação. B. Pelo espírito necessitado de auxílio em trabalho conjunto com as entidades esclarecidas e com a permissão do medianeiro. Então, com a permissão do medianeiro, o espírito não é um espírito adiantado, não é um espírito elevado. No caso da comunicação em hebraico lá do Chico, é um rapaz que os pais eram judeus, ele era judeu também, né, e ele dá a comunicação ali, aquelas comunicações para as mães que o Chico dava em hebraico. E o rapaz, por ser um espírito mediano, ele não teria condições, de fazer esse acesso para poder comunicar em hebraico através da mente do Chico. Mas
os espíritos trabalhadores, principalmente Emmanuel, trabalhando ali junto com o Chico, ajudam esse espírito para que ele tenha esse acesso para poder se comunicar. Então, aqui pelo espírito necessitado de auxílio em trabalho conjunto com as entidades esclarecidas e com a permissão do medianeiro, isso é sempre. Para que os arquivos espirituais do médium sejam abertos e lidos, é necessário que ele esteja em estado de maior dissociação psíquica, ou seja, em transe profundo. Para que haja esse acesso a esse inconsciente, a esse conhecimento do médium, ele precisa estar num transe profundo, né? Um transe inconsciente. No caso do Chico não era inconsciente, mas era um transe profundo. Nós estamos falando de um dos maiores médiuns que já apareceu aqui na Terra, com todo tipo de mediunidade, como diz, né, o Paulo de Tarso, com todo tipo de carismas. Manifestação mediúnica da entidade comunicante. É o momento em que o médium concorda efetivamente com a comunicação do espírito, transmitindo aos circunstantes suas ideias e seus sentimentos. Durante o intercâmbio mediúnico, os perispíritos do médium e do comunicante permanecem unidos a fim de facilitar a ligação mental. Perispírito. O perispírito do médium se afasta ali um pouco do corpo, fica dentro da psicosfera do médium, da sua aura, e permite, né, ele se liga, ele faz uma conexão, né, ele pluga para que o perispírito do desencarnado possa utilizar. Então, repetindo aqui, durante o intercâmbio mediúnico, os perispíritos do médium e do comunicante permanecem unidos a fim de facilitar a ligação mental entre ambos. Essa união é mais facilmente percebida nas manifestações psicofônicas, né? As que são faladas, a ponto de erroneamente supor-se que o comunicante substitui o espírito do médium. É um erro. Aquilo que se coloca como incorporação, as pessoas antigamente falavam, uma incorporação. As pessoas achavam que o espírito do comunicante entrava no corpo do médium. Isso não existe, ninguém entra no corpo de ninguém. É uma comunicação consentida, uma passividade consentida, autorizada. É o médium que faz essa ligação, né, que liga a tomada para que a lâmpada acenda, para que a comunicação aconteça. E aí nós vamos ver, o Hermínio de Miranda é um grande estudioso, ele foi dirigente de casa espírita, dialogador durante toda a sua encarnação, ele já desencarnou, e o livro dele é Diversidade dos Carismas, é um livro sobre os estudos que ele faz como dialogador, é um livro diferenciado, são 2 volumes, que ele estuda as exceções, ele faz um estudo muito aprofundado das exceções. Então, para ler esse livro, precisa conhecer o que é normal. Então, precisa ter estudado aprofundadamente o livro dos médiuns, estudado aprofundadamente o livro dos espíritos, para entender o que é o normal, para poder ver o estudo dele acerca do que é exceção, né? Do que está fora da normalidade. Mas aqui ele não vai tratar de nenhuma exceção. Ele vai tratar da incongruência das pessoas acharem que o espírito entra no corpo do médium. Isso não existe. Então, Hermínio de Miranda. A ligação do espírito manifestante com o médium se dá por uma espécie de acoplamento dos respectivos perispíritos na faixa de aura, né? Na psicosfera, nessa faixa da aura do médium, né? Porque o perispírito do médium se afastou um pouco do seu corpo e está dentro dessa faixa da aura. Então, a ligação do espírito manifestante com o médium se dá por uma espécie de acoplamento dos respectivos perispíritos na faixa da aura, onde em parte se interpenetram. Daí a impropriedade do termo incorporação. O espírito desencarnado não entra com o seu perispírito no corpo do médium. Isso precisa ficar muito bem entendido. O que ocorre, portanto, é a ligação entre ambos pelos terminais do perispírito de cada um, como o plug de eletricidade se liga numa tomada, né? Fecha a corrente para que a lâmpada acenda. Então, fecha a corrente para que a comunicação mediúnica aconteça.
É por esse acoplamento que o médium cede espaço para que o manifestante tenha acesso aos seus comandos mentais, comandos cerebrais, né, para poder comandar o corpo, a palavra, os gestos, e dessa forma possa movimentar-lhe os instrumentos necessários à fala, ao gesto, à expressão de suas emoções e ideias, né? Ele poder dar ali a sua comunicação. Se nós encerramos esse módulo, no próximo capítulo, no próximo tema, nós vamos estudar psicofonia e psicografia. Até lá!